'Cause life is good and it keeps getting better. Why would I be stressed when I know who made the weather good? And it keeps getting greater. Why would I be stressed about some stuff that happens later? I'm not sad today. Every day with you is like Saturday. It's good and it keeps getting better. Why would I be stressed when you work all things together? If it didn't rain, then we never see a rainbow. If it weren't for pain, then we never would be thankful. We all got our own waves, but we in the same boat. Put your hands up to the sky if someone came and found you and opened up the truth. That everything around me was made to worship you. 'Cause life is good and it keeps getting better. Why would I be stressed when I know who made the weather good? And it keeps getting greater. Why would I be stressed about some stuff? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu resolvi fazer esse vídeo pra contar um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha história e pra contar também uma novidade que eu vou contar só no final do vídeo. Mas vou começar dizendo que agora eu tô aqui no interior de Santa Catarina, mais precisamente no oeste de Santa Catarina. Vim visitar uns tios do meu pai, então aproveitei esse tempinho que eu tinha aqui pra gente conversar. Bom, vou começar comentando com vocês que, na real, eu sou gaúcha. Eu nasci em Porto Alegre e depois me mudei pra alguns lugares aí que ao longo do vídeo vocês vão descobrindo. Bom, quando eu nasci, eu fui morar numa região periférica de Porto Alegre, no bairro Restinga, e lá eu passei boa parte da minha infância e depois me mudei pra outra cidade. Lá aconteceram histórias muito interessantes, coisas muito interessantes, assim. Até hoje, assim, eu lembro de coisas bem específicas que aconteceram lá. Tipo, por exemplo, uma vez a minha avó tinha ido buscar meu irmão na creche e quando a gente tava voltando, começou um tiroteio. E quando o tiroteio começou, minha avó começou a gritar: "Se abaixa, guria, se abaixa, se abaixa!" E eu tava naquela fase de teimar por tudo, então eu não queria, até que ela me puxou, me empurrou pro chão, me tocou pro chão. E aí eu comecei a chorar por causa do tombo. Aí depois, quando o tiroteio passou, minha avó levou eu e meu irmão até a casa dela. E quando a gente tava chegando lá, o meu irmão começou a gritar pra todo mundo que tava naquele local: "Ah, eu vou levar um tiro, eu vou levar um tiro." Enfim, todo mundo realmente achou que minha avó tinha sido atingida por um projétil, mas na realidade não tinha acontecido nada com ela. Daí aí a minha avó xingou meu irmão. Foi uma história bem engraçada, eu lembro assim que foi bem engraçado. Enfim, só pra vocês terem noção de como era a região, de como foi essa parte da minha vida. Eu lembro que a primeira casa que eu morei era num lugar muito, muito, muito perigoso daquele bairro. Então, mais tarde, a minha mãe, ela começou num propósito de oração, pedindo a Deus para que ele nos retirasse daquele local, porque não era um ambiente saudável, sabe? Os bandidos subiam por cima da nossa casa para fugir dos policiais, e muitas vezes os policiais entravam na nossa casa querendo vistoriar, procurar algum bandido, procurar alguma droga, sendo que a gente não tinha envolvimento nenhum, nós éramos pessoas do bem. E muitas das vezes o meu irmão e eu ficávamos com medo dos policiais. E foi muito difícil para os meus pais verem essa situação. Então, aí começou um propósito de oração por parte da minha mãe. E ela começou a orar para nós sairmos daquele local. Nós conseguimos nos mudar, saindo dessa região mais perigosa do bairro para uma mais afastada. E, enfim, foi um tempo muito bom lá. Era estrada de chão também, assim que vocês estão vendo aqui. Então, eu conseguia brincar na rua e tinha vários vizinhos. Era um lugar muito legal, muito especial. Aí, mas ainda sabe quando não é aquilo? A minha mãe sentia que não é isso aqui, não é onde eu tenho que estar. Então ela continuou orando e até que Deus nos deu a palavra para minha família, pra gente sair da nossa terra, a mesma palavra para Abraão, da nossa terra, do meio dos nossos parentes, e ir para um lugar onde ele ia mostrar pra gente. Então meus pais começaram a passear por todo o Rio Grande do Sul, nas cidades em torno de Porto Alegre, até que chegaram em Guaíba. Lá em Guaíba, o Senhor testificou no coração deles que era para eles se mudarem para lá e começarem uma parte da vida da nossa família lá também. Foi uma cidade muito, muito boa. Lá eu conhecia todo mundo, conhecia a cidade inteira, eu conseguia ir de ponta a ponta da cidade tranquilamente, que nada acontecia comigo. Era um lugar muito bom.
E fizemos muitos amigos lá, que permanecem amigos nossos até hoje. Às vezes nós conversamos com eles e eles contam da saudade, contam como tá a realidade lá agora. Então foi um momento muito precioso pra gente. E com certeza eu vou levar pra minha vida inteira as experiências que eu tive lá. Foi lá que eu passei a entender que devia de amar Cristo de verdade e não apenas ser amiguinha dele, né? Porque quando você é criança você não tem esse entendimento. Então lá em Guaíba eu tive experiências com Deus maravilhosas e foi um tempo, de novo, muito precioso. A gente se mudou em 2012 e a gente se mudou de novo em 2022. Então, pra vocês terem uma noção, meus pais moraram sempre em Porto Alegre. Eu nasci em Porto Alegre e fiquei até lá meus 6, 7 anos de idade. E depois, com meus 16, eu me mudei de novo. A nossa família cresceu muito ministerialmente, financeiramente também, graças a Deus, literalmente graças a Deus. A gente vivia na prática tudo aquilo que a gente pregava. Então, às vezes eu até ficava meio brava de que eu não podia fazer muita coisa, porque meus pais, eles eram relevantes de certa forma, influenciavam pessoas, e eu ficava brava, por que eu não posso fazer isso, por que eu não posso fazer aquilo, até que hoje eu olho e entendo que nós precisamos dar o nosso testemunho, não adianta a gente só falar, a gente também tem que ser. Também teve seus desafios, eu tive alguns desafios em relacionamentos, eu comentei num vídeo passado que aconteceram coisas comigo, que eu aprendi a nunca repetir com ninguém. Sempre tirar o melhor de cada coisa, sabe? E é assim que eu olho pra trás, pensando assim, olha, não foi bom isso, mas eu posso ser melhor que isso. Em Guaíba também que eu comecei a trabalhar, e foi um tempo também bem importante na minha vida. Eu aprendi a ter alguém te cobrando e esperando o melhor de você por um resultado. Tipo, meus pais, eles sempre me ensinaram bastante a respeito disso, de cumprir com o objetivo, de dar o melhor de si em tudo, mas quando você tá no trabalho, isso é muito mais intenso. Eu não era um trabalho de verdade, eu fazia curso no Senai, fazia curso de montador mecânico, mais especificamente, então era na área da mecânica industrial, e enfim, eu tinha um professor que não era meu chefe, mas eu considerava ele meu chefe, considero até hoje, porque ele foi um cara que lidava diretamente assim com a gente, era uma turma de umas 15 pessoas, então ele lidava diretamente com a gente e aconselhava a gente diretamente também. Então ele passava lá as nossas tarefas, né, os nossos objetivos ali com a matéria, a apresentação que tinha, enfim, muita coisa. E ele sempre cobrava e melhor. Eu fiz um trabalho uma vez e eu não apresentei direito e aí ele foi lá e me xingou. Obviamente não me humilhando com a intenção de me ver pra baixo, mas me xingou pra me ver melhorar, sabe? Então, ele era um querido. Se você, porventura, ver esse vídeo, professor César, do Senai, você foi muito importante pra mim. Você fez parte da minha vida e eu sempre vou lembrar de você como alguém que, mesmo sabendo que eu não era pra aquilo, não era pra essa função que eu tava trabalhando, recebendo, você via potencial em mim e me ajuda bastante. Então isso foi muito importante pra mim. Ele era bem brabo também, então foi muito legal. Sabe quando você começa a perceber que você tá crescendo, que as suas responsabilidades estão aumentando? Pois era o que tava acontecendo comigo. Até que em maio de 2022, o meu pai, ele foi promovido. Ele trabalhava de supervisor de merchandising, se eu não me engano, na época. E ele foi promovido a supervisor de vendas, né? Dali do Paraná. E ele foi promovido e começou a cuidar de todo o Paraná. Em maio, mais ou menos, ele começou a viajar. E a gente, a princípio, ia se mudar só no final de 2022. Só que meu pai, ele tava muito triste, muito sozinho. Então ele precisa muito desse contato com a gente. Ele comentava que sentia até a falta das brigas, pra você ter uma noção de como ele tava. E aí a gente resolveu se mudar antes. Acabou que a gente se mudou em agosto, 6 de agosto. Eu fui de avião pra lá e foi uma aventura nova, assim. Eu lembro que quando eu soube que a gente ia se mudar, eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que eu tinha que ir pra Curitiba, porque eu sabia que ia ser uma fase muito importante na minha vida. Todas as fases são muito importantes,
Mas eu acho que a de Curitiba tá sendo a mais importante de todas, sabe? Até me emociona, assim, de lembrar. Vocês podem ver. E, enfim, eu sabia, sabe quando o seu coração começa a queimar por uma coisa? E você simplesmente sabe que você tem que fazer? É literalmente isso. Mais tarde eu conto mais experiências que eu tive com esse sentimento. Não é um sentimento, né? Eu tenho certeza que isso parte do espírito. Então, enfim. E eu sabia e eu fiquei muito animada e foi, nossa, uma notícia muito boa pra mim. Então, me despedir dos meus amigos foi bem difícil. Mais precisamente de 2, assim, que eu sinto muita falta. Que é da Amanda e do Gustavo. Se vocês estiverem vendo esse vídeo, só lembrem que eu estou com saudade de vocês e quero ver vocês logo. Consegui deixar o céu menos branco agora. Mas enfim, né? Deus é muito bom, coloca muitas pessoas muito boas nas nossas vidas. Viemos pra Curitiba em 2022 e o começo pra nós foi extremamente difícil. Foi um tempo, assim, realmente que Satanás dificultou as coisas pra que a gente voltasse, desistisse de tudo. Voltasse pro Rio Grande do Sul, desistisse de tudo. Mas eu fico feliz de olhar pra trás e ver que valeu a pena. E de olhar pro futuro e ver que vai valer tudo a pena também. Então, quando a gente se mudou pra cá, a gente morava num apartamento super pequeno, super pequeno. Acho que se tinha 40 metros quadrados, era muita coisa. E só que pra 5 pessoas é muito apertado. Tinha 2 quartos. Então eu dividia quarto com os meus irmãos. A nossa mudança, ela chegou depois de 2 meses que a gente já tava lá. Então a gente não tinha cama, a gente não tinha geladeira, a gente não tinha mesa, a gente não tinha praticamente nada. Sabe, a única coisa que a gente tinha eram os móveis que eram planejados da cozinha, que não eram nossos, e do banheiro, que não eram os nossos também. E colchão inflável, e as roupas ficavam em cima de um tecido que a minha mãe colocou, porque a gente não tinha nem roupeiro. Então, o armário, né? Enfim, foi um tempo muito difícil. A gente não dormia direito porque tava muito frio na época que a gente se mudou. Esse ano fez tanto frio quanto fez quando a gente se mudou, né? Em 2024 fez tanto frio quanto em 2022, mas parecia muito mais frio ainda naquela época, porque a gente não tinha cobertor direito. A cama da minha mãe não tinha chegado, eu não tinha cama ainda. A gente dormia em colchão inflável, o colchão inflável ele estourava, sabe? A gente comprou 3 colchões infláveis e todos furavam. Então foi muito difícil essa fase. Enfim, como eu falei, não tinha geladeira, daí a gente não podia comprar coisa que ia na geladeira, porque senão ia estragar. Então se a gente comprava alguma coisa perecível, a gente tinha que comer rápido pra não estragar. Então foi um tempo difícil, né? De novo. E depois que a mudança chegou, a gente deu um respiro, mas ainda não era o suficiente. A gente não tava bem, a gente não tava confortável. Até que a gente se mudou de novo pra um apartamento maior e graças a Deus as coisas começaram a se encaixar. E as coisas começaram a melhorar também. Então foi novamente, agora começou, né, a partir dessa segunda mudança pra esse outro apartamento, começou um tempo novo, um tempo bom. E, enfim, eu tinha o meu próprio quarto, que eu dividia com a minha irmã, mas eu tinha o meu próprio quarto, tinha uma mesa pra me estudar. Então, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Até que, com o preço do aluguel em Curitiba, é muito caro. Inclusive, se você tiver vontade de vir morar em Curitiba, pesquisa muito bem os preços, porque é muito caro. E a gente foi pra região metropolitana, mais precisamente Piraquara. E hoje a gente mora numa casa. Vim pra uma outra parte aqui, pra pegar um pouco desse solzinho do pôr do sol. E, enfim, como eu tava falando, agora a gente tá morando numa casa. Eu amo Piraquara, me lembra muito a minha cidade, Guaíba. Porque me lembra muito, assim, as pessoas se conhecem, é uma cidade pequena, não tem muita indústria. E as pessoas te cumprimentam, por incrível que pareça. E sabe aquelas coisas que falam sobre curitibano? Gente, tudo é verdade, viu? Acreditem. Mas no final do ano, mais precisamente em dezembro, eu vou me mudar pro Nordeste. E mais precisamente pra Paraíba. E mais precisamente ainda pra João Pessoa. É uma região que eu nunca fui antes. É uma fase totalmente nova. Eu tô no meu terceirão. Vou terminar o terceirão aqui. E vou começar com tudo lá, já a faculdade. Vou aplicar minha nota do vestibular pra lá. E eu fico um pouquinho nervosa.
Mas eu gosto de mudanças. Eu gosto de conhecer lugares novos. Gosto de conhecer novas pessoas. Faculdade lá é menos concorrido. Então tem uma esperança aí pra mim. E eu vou conseguir fazer a escola de ministros que tem no Verbo da Vida. E então, que é bem perto da cidade onde eu vou morar, a sede. Então vai ser bom, a gente vai conseguir ir pra evento lá o tempo inteiro. Tô bem animada pra essa parte. Mas, de novo, vou deixar meus amigos. E isso me chateia um pouco. Fiz algumas amizades aqui bem importantes pra mim. Então, dói me despedir deles. Mas tô tentando ser positiva, né? Como eu disse, vai ser um tempo muito bom pra minha família. Meu pai vai ser promovido de novo. Esqueci de falar esse detalhe. Meu pai foi promovido de novo. Tenho certeza que eu vou avançar muito ministerialmente agora que eu vou me tornar adulta. De fato, eu ainda não sou adulta, mas estou me tornando adulta. E... eu já fiz 18 anos, lembrei. Enfim, voltando. Estou me tornando adulta e eu tenho no meu coração que lá eu vou ter oportunidades tanto para exercer o meu chamado ministerial, quanto o meu chamado de socorros, né, meu ministério de socorros, que é cantar. Não acredito que esse é o meu chamado principal, mas exercer isso é muito importante para mim. E meu coração queima por isso, sabe? Por cuidar de pessoas e ministrar na vida de pessoas. É isso que queima no meu coração, ajudar as pessoas. Deus olha pra todos com amor. Então, quero ter esses olhos de amor pra todos também. E eu já morei até em Caxias. Pessoal, né? Eu primeiro morei em Porto Alegre. Aí com uns 4 meses, mais ou menos, eu fui pra Caxias. Daí eu voltei pra Porto Alegre. Daí, enfim, mudar de casa, eu não vou nem contar. Mas enfim, mudei. Daí depois pra Guaíba. Depois pra Curitiba. E agora pra João Pessoa. Muitas coisas, muitas mudanças. É isso, confesso que eu tô um pouquinho aflita e preocupada, mas confiante. Eu quero ter essa posição de confiança quando eu chegar lá, sabe? Porque hoje eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei pra onde eu vou. E é assim que as pessoas me veem hoje em dia aqui em Curitiba, ou melhor, lá em Curitiba. E eu quero que lá em João Pessoa as pessoas me conheçam assim também, como uma pessoa confiante. E assim, exatamente do jeito que eu sou. E é isso, gente. Vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito mais longo do que já tá. Eu amo vocês. Um beijo. Até mais.